A nossa atitude dentro de casa, as nossas orações, a família da gente pode vir à conversão. Sim. Porque se a gente for começar a agir querendo empurrar de goela abaixo as mensagens, querendo forçar, fazer isso, fazer aquilo, meio que, né, vai ter um certo constrangimento. Isso não é legal. Faça a sua parte. Se você lê uma mensagem da sua esposa não aceitou, tudo bem. Né? Vai, assim, quando você vê um jeitinho assim de falar, sempre tem a hora certa de você falar, né? Deixando sempre no tempo de Deus. Sim. Né? Se a pessoa ficar com raiva, estressada, eu não quero saber e tal, tudo bem, você para, mas se a pessoa, você fala ali, se a pessoa vai se abrindo, e tal, vai, né, eu quero conhecer mais, aí você vai entrando, conforme a pessoa vai se abrindo para querer conhecer as mensagens. Tem que ser aos poucos. Você planta, quem planta, ele sabe que tem que esperar o tempo da planta germinar, crescer, para dar frutos. Isso nós temos que ter, nós temos que começar a aplicar ou pensar desse jeito. Tem que ter paciência um com o outro. Se não tiver paciência, pode lá na frente a pessoa mudar, como pode não mudar, mas aí você fez o seu papel. Isso é tão verdade que eu estou falando, digamos assim. Eu criei uma pasta para mim. E nessa pasta eu peguei várias mensagens com vários trechos para mim ter como base no que eu estou falando, não apenas a minha cabeça. Então essa mensagem aqui, é uma mensagem de 27, quem quiser conferir depois, 27/8/2015. O bem nunca se acabará. Olha que o Espírito Santo falou para o pai aqui, a mensagem é Espírito Santo e Pedro II. Ele fala assim, não vou ler a mensagem toda, óbvio, mas eu vou ler o trecho que me chamou a atenção. Quem faz como escrito está pelos profetas já é considerado filho da luz. Mas tenho, porém, tudo o que fizeres em meu santo nome, não podes exigir nada de ninguém. Como eu fiz, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando ele fala aqui, não pode exigir nada de ninguém, eu entendo que eu não tenho esse direito. Entendeu? Respeitar o espaço. De pegar hoje o nível de conversão que eu estou, a idade que eu tenho, de 62 anos, eu queria exigir a mesma coisa de um jovem de 18, de 20 anos. Eu não tenho esse direito. Tem uma mensagem que eu tô procurando ela, e até agora não encontrei, mas já falei para várias pessoas, para minha família lá em casa mesmo, que eu li. Eu trabalhava na Progeville, lá em Joinville, na época, no escritório de projeto lá, e eu me propus a ler toda noite uma mensagem. E eu encontrei uma mensagem que Deus falava nessa mensagem, não com essas palavras, mas ele deu a entender que é o seguinte: conforme a idade, a pessoa vai ser julgada. E isso realmente faz muito sentido. Como é que Deus vai julgar um jovem de 18 anos? É como um engenheiro. Um engenheiro, quando ele cria alguma coisa, ele sabe quais são os defeitos e qual é as qualidades do que ele criou. Por isso que é engenheiro, certo? Ele vai assinar, vai dar confiabilidade para tal coisa, e assim, não, tal coisa não pode usar assim que vai dar PT. Acha que Deus é diferente? Acho que Deus se tem um engenheiro que tem esse pensamento, eu acho que Deus não tem essa consciência do ser humano que ele criou. As fases da vida, ele sabe disso. Mas nós, como os mais velhos, por exemplo, nós temos a obrigação de Deus. Por isso que Deus fala, eu vou exigir, eu vou cobrar de ti, se tu não falar nada. Aquele pai, por exemplo, que deixa viver. A gente também não pode deixar não é assim livre. que eu tô falando. Tem que fazer a nossa parte de pai, orienta, fala a verdade. Se se o filho ouvir, tudo bem, se não... Vamos comparar aí um GPS de carro. O GPS está te mandando fazer por aqui. Se tu for o lado contrário do GPS e cair num buraco, o culpado não é o GPS. O culpado é você que não obedeceu o GPS. Então o pai faz mais ou menos esse papel aí. Então eu vejo que muitas pessoas às vezes entram em conflito, entram em desespero. Eu estou falando isso, eu estou dando essa opinião, porque eu quero ver as pessoas assim. Eu quero que as pessoas entendam que o profeta não agia desse jeito.
O profeta, ele foi muito light, ele foi muito paciente, ele foi muito coerente na maneira dele educar, entendeu? E é dessa maneira que eu procuro educar meus filhos. Eu acredito que o que eu estou fazendo com eles, conversando com eles, tal, lá na frente eu vou colher frutos. E se eu não colher, pelo menos você fez a sua parte. Fiz a minha parte e está na mão de Deus. Se Deus está falando que deixa comigo que eu vou resolver, então tem que botar na mão de Deus. Eu não posso me revoltar, eu não posso chegar em casa e criar um atrito, que atrito toda a família tem. Né? Toda a família tem. Não adianta dizer que aquele que bate no peito, não, lá em casa ninguém briga, ninguém discute, isso é mentira, isso é fantasia. Mas tu tem que tentar fazer o quê? Por isso tu é chefe de família. Tu tem que tentar contornar a situação, saber lidar com a situação. É o que o pai fazia, entendeu? Muitas vezes eu vi ele decepcionado, o pai decepcionado com certas atitudes, principalmente minha, tá? Mas ele soube contornar, ele soube me perdoar, ele soube dar a volta por cima, ele soube me policiar, me orientar, nunca com rispidez, nunca com agressão, sempre de boa. Então é isso que eu tento passar para as pessoas, e as pessoas lá acham, não, mas o profeta era assim, era assado. Não venha me querer me explicar como é que era o profeta, que nesse tipo de coisa eu sou bem arrogante. Que eu falo assim, né, Alex, hoje tem um problema muito grande nas famílias devido na parte da oração. Né? Às vezes tem uma família, teu pai, tua mãe, teus filhos. Às vezes o pai chama os filhos para rezar. Meu filho, vamos rezar o terço, vamos rezar o rosário. Aí os filhos, eu não vou rezar não. Eu não vou rezar. Eu tô cansado, aí eu tenho que sair, aí eu tenho que fazer isso. Às vezes o pai, né, força aquele filho, não, você tem que rezar e tal. E às vezes o filho não quer, mas ele, né, tá ali forçando. Eu penso que isso também não é bom. Eu penso assim, que a gente tem que fazer a nossa parte. Chamar, sim, todo dia a gente tem que chamar. Chama para que eles venham, mas que eles venham livre e espontânea vontade, né? Sim. Por quê? Porque ele vendo a gente rezando todos os dias, e se você chamar uma vez ou duas vezes, ele vai vendo, né, que a gente está muito firme na oração, ele está presente ali. Então isso ele vai se sentir chamado, vai se não, se meu pai está, né, rezando todos os dias, por que eu não vou rezar? Mas a partir do momento que a gente começa a forçar, vai criando uma reviravolta, né, vai ficando meio que uma raiva, alguma coisa do tipo. É sempre, né, fazer a nossa parte, sempre chamar para rezar, mas se o filho não quer rezar, às vezes fica com raiva, a gente rezar também com raiva, estressado também não é bom. Faça a sua, chama sim, mas se ele não quer, reza e pede a Deus que está tocando no coração dele para que ele, né, reze e faça parte da oração. E ele era tão sábio nessa questão, Rony, que eu não tenho como não testemunhar dessa maneira, não saberia testemunhar diferente. Ele era tão sábio nessa questão aí que, por exemplo, quando ele me cobrava, né? Eu na época da discoteca, então eu ia para discoteca sexta, sábado, domingo. Uhum. Aí muitas vezes falhava a missa, né? Não ia à missa. Então, quando ele me cobrava, ele dizia assim, Alex, por que não foi à missa? Falei, pai, eu estava cansado, dormi e perdi o horário. Pois é, mas para discoteca tu pode ficar a noite toda. Era a maneira dele cobrar. Entendeu? Uhum. Aí, às vezes eu dizia para ele que não tinha chance, eu sempre procurei não responder para ele, eu não gostava de responder para ele. Mas eu disse assim para ele, pai, adianta eu ir à missa obrigado? Sem querer? Você falou para ele assim? Falei. Adianta ir à missa sem querer? Porque o pai está me intimando para ir à missa? Então, assim, eu não vejo validade nesse tipo de missa. Entendeu? Eu tô ali porque o pai me cobrou. Aí um dia minha mãe me retrucou dizendo, Alex, só que é o seguinte, a minha mãe daí. Alex, só que é o seguinte, se tu pensar desse jeito, o diabo vai sempre te ajudar a não ter vontade de ir à missa. Uhum. Tu tem que lutar. E realmente ela tinha razão. Inclusive tem até a mensagem ali da Palavra de Deus, que eu não me recordo qual é, mas Jesus fala, né, que o próprio demônio trabalha no jovem para domingo eles acordarem mais tarde, para não ir na missa, para não ir rezar o texto, para não fazer as orações. Eu fico pensando assim, quer ver? Tu imagina pegar uma pessoa que está sem fome e tu obrigar ela a comer. De duas uma, ou ela vai comer obrigado e vai passar mal, certo? Ou ela vai te ignorar assim, não vou comer, não estou com fome.